Olá, seja bem-vindo a mais um ProsaCast. Aqui você é sempre muito bem-vindo, porque aqui nós temos assuntos dos mais variados. A gente fala do agro, a gente fala de logística, tudo que permeia esse universo. E o nosso assunto de hoje é para lá de interessante. Hoje a gente vai falar de cacau. É isso mesmo, cacau, aqui do Planalto Paulista. Toda essa história começou há pouco mais de 6 anos, né? Quando os primeiros experimentos começaram a ser introduzidos aqui. Um trabalho muito bacana que teve o apoio dos pesquisadores da CEPLAC, dos pesquisadores da Casa da Lavoura, né, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, da CIRP, enfim. Mas existe um trabalho muito importante a ser realizado, que a gente sempre fala, mas espera aí, vai plantar cacau, essas mudas virão de onde? Bom, é o seguinte, é preciso produzir mudas para atender toda esta demanda. Então hoje, o meu convidado, eu vou falar com o empresário, né, com o produtor, não só produtor de mudas, mas ele é um produtor rural e que agora está dando a oportunidade para a gente, né, conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura aqui no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, André Seixas. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E vamos lá, vamos falar sobre cacau. Bom, quando a gente pensava em cacau, né, a gente pensa no cacau, uma cultura muito longe daqui, muito distante, né? Isso porque ela não é originária daqui. Ela é uma cultura da Amazônia, né? Da Mata Atlântica, enfim, ela precisa de um microclima diferente do que nós temos aqui. Mas os estudos desenvolvidos pelos pesquisadores da Secretaria de Agricultura, juntamente com a CEPLAC, eles desenvolveram um protocolo que tem que ser seguido para que isso funcione aqui. É isso? O cacau é nativo da Amazônia, né? Uhum. Tem algumas variedades originárias da Amazônia boliviana, peruana e mesmo da Amazônia brasileira. E essa cultura foi trazida para o sul da Bahia. É o cacau que a gente conhece tradicionalmente, que aparece na novela e tal, produzido num sistema de cabruca que é embaixo da Mata Atlântica. Que é aquele sombreado da mata. Exato, é produzido embaixo do dossel da floresta. E produzido muito no Pará. Os dois grandes produtores de cacau do Brasil hoje é Bahia e Pará, né? O Pará tem um sistema também um pouco com mais sistemas agroflorestais, mas também impermeado na floresta. Né? E quando a gente fala de áreas não tradicionais, o que são áreas não tradicionais? São as áreas fora Pará e sul da Bahia. O resto é não tradicional. Como se tem plantado cacau no Brasil em áreas não tradicionais? Sistemas agroflorestais ou a pleno sol. Esse foi o grande mito que se derrubou. Porque sempre se falou, sempre se pesquisou, sempre se produziu cacau na sombra. O cacau é uma planta de sombra. Esse mito foi derrubado. Cacau não é uma planta de sombra. Cacau é uma planta que tolera a sombra. Então, que coisa! Então, isso é o primeiro mito que foi derrubado nessa nova era, né? Eu considero que a cultura do cacau no Brasil entrou numa nova era depois de 2015, 2018, né? Que começou-se a surgir plantios nessas áreas não tradicionais. Hoje, o Ceará produz cacau, Pernambuco tem plantio de cacau, oeste da Bahia, norte de Minas, Mato Grosso, Rondônia. Abriu-se uma nova fronteira para o cacau, então. São Paulo, com a gente aqui, com o nosso projeto. Então, abriu-se realmente uma nova fronteira para o cacau, com um sistema produtivo completamente diferente daquele que sempre foi produzido no sul da Bahia e no Pará. Aí são sistemas produtivos, um sistema agroflorestal sempre plantado em faixas, né? Ou a pleno sol, como o pessoal lá no oeste baiano tem feito muito, no norte de Minas também. O pessoal lá no oeste baiano tem plantado cacau como se planta laranja, como se planta café, sem sombra inicial nenhuma, inclusive. Irrigado? Tudo irrigado. Irrigado. Isso é uma pré-condição, né? É uma pré-condição. Outro dia eu ainda conversava com um produtor que está plantando cacau no Pará,
né, numa área que tem um índice pluviométrico muito melhor do que o nosso, né? Aqui na nossa região chove 1.200, 1.300 milímetros, lá eles têm 1.800 e tal, e ele ainda fala de colocar irrigação para o período que não chove. Então, assim, a sensação que eu tenho é só em áreas que tem bastante chuva e muito bem distribuídas, que não precisa de irrigação. André, eu sei que a gente já falou muito sobre esse tema, mas o que me deixa assim muito surpreso é que você um dia falou para mim, olha, Cláudio, que nós teremos aqui, isso lá atrás, tá? Serão amêndoas de altíssima qualidade com uma produção maior do que nas áreas tradicionais. Isso se confirmou? Sim, isso vai... Nesse curto espaço de tempo? Sim, a nossa produção tá se iniciando, né? Nossos plantios são jovens, né? A primeira muda do nosso projeto lá, que era da CAT, Cargill e a CIRP, foi plantada em maio de 2019. Então, os primeiros produtores começaram a plantar algumas áreas em 2020, 2021. Então, essas plantas estão entrando em produção agora. O que a gente viu até agora é que a produtividade é boa. Vai ser bom, não tem erro com relação à produtividade. Precisa ter água, precisa ter manejo bom, que é o que a gente tem tentado fazer, inclusive lá na CIRP, quando a gente promove o Intertech, a gente tenta trazer conhecimento e tecnologia para os produtores que estão plantando aqui. Mas a produtividade vai ser boa, as plantas estão mostrando isso, não tem dúvida. Legal. Com relação à qualidade do nosso produto, aí é um trabalho que nós da CIRP temos feito, a CAT tem feito muito, que é capacitar o produtor de como fazer um bom pós-colheita. Então, assim, é colher no momento certo, fermentar corretamente, fazer uma boa secagem. Só assim você vai ter uma amêndoa boa, e só com uma amêndoa boa se produz chocolate bom. Sim. É um chocolate com teor mais alto de cacau. Você não consegue fazer um chocolate de 70% de cacau com uma amêndoa ruim. Não consegue fazer. Para que sair um chocolate dali, você precisa pôr leite e açúcar. Para você ter um chocolate de 70%, 80% de cacau, obrigatoriamente você precisa ter amêndoa boa. E para ter amêndoa boa, depende do processo de pós-colheita na fazenda. E como é que está sendo esse aprendizado aqui, assim, na sua visão como empresário? Como é que você está vendo essa transformação da nossa região? Cláudio, assim, tem de tudo, mas eu vejo com muito otimismo. Tanto é que eu fiz um investimento num viveiro de mudas de cacau. Mas, assim, que tipo de produtor eu tenho que tem me procurado para plantar cacau? Muitos olhando para produzir o seu próprio chocolate. Que legal. Não tenho dúvida que nós vamos ter muitas pequenas indústrias, pequenas chocolateiras aqui em Rio Preto, de chocolate artesanal, de chocolate caseiro. E teremos, inclusive, turismo rural nessas propriedades. Legal. Então tá abrindo várias frentes, né? Várias frentes. Em paralelo. Eu acho que nós temos, Rio Preto e região, tem uma oportunidade de transformar a economia regional através da cultura do cacau. Primeiro que é uma cultura que demanda de muita mão de obra, né? Então, tem a demanda de mão de obra, gera emprego. E depois essas oportunidades da pequena chocolateria, de se montar uma pousada, um restaurante, da pessoa passar um dia na propriedade, conhecer o processo da produção do chocolate, né? Nós temos eu tenho uma cliente que está já plantou cacau aqui em Palmares Paulista. O cacau dela está começando a produzir, mas desde o ano passado ela compra a amêndoa do Pará, ela já montou a marca dela, a fábrica de chocolate dela, ela está montando o turismo rural da propriedade dela. Que legal, cara. Para a hora que o chocolate dela o cacau dela estiver produzindo, ela vai estar com a receita testada, a marca pronta, tudo pronto, ela só vai decolar o avião. Exatamente, porque tá tudo sendo testado antes, né? Que legal. Exato. E me diga uma coisa, você falou da mão de obra, né? Como é que essa mão de obra está reagindo com essa outra oportunidade? Porque, assim, é um trabalho diferente, né? Ele é praticamente um trabalho parecido com a seringueira, só que eu acho que ele tem condições melhores do que a seringueira. Como é que eles estão encarando essa nova cultura?
é uma mão de obra que precisa ser formada. Sim. Né? A CAT tem feito, através da regional daqui de Rio Preto, tem feito um trabalho muito bom de transferir o conhecimento para os gerentes da fazenda, para os produtores, dando treinamento tanto da fermentação, da quebra, da secagem, da poda. A poda é fundamental para você ter um bom pomar de cacau no futuro, porque a planta de cacau precisa ser conduzida. Qual que é a formação ideal de uma planta de cacau? Uma taça. Então, só que ele não cresce naturalmente como uma taça. Você precisa construir essa taça na mão, na tesoura. Depois essa poda pode ser mecanizada. Mas a poda de formação, ela é na tesoura, manual, para você construir aquela taça. Então, essa mão de obra precisa ser formada aqui na região. É uma condição melhor que a da seringueira? Eu acredito que sim, ela é menos especializada do que a da seringueira, não tem aquelas questões de ter que sangrar de madrugada, né? Enfim. Conhecer a forma que se sangra, porque aquilo é... Exato, você saber a profundidade da sangria, de não estragar o painel, né? É uma mão de obra menos especializada no cacau do que na seringueira. Então, e a outra oportunidade, tem como se mecanizar muito a cultura do cacau, que essa é uma questão, hoje é o grande desafio da seringueira, é a mecanização. O cacau hoje, se você precisa fazer a poda de formação manual e hoje a colheita. Hoje já existe máquina que quebra o fruto. Então, você consegue a partir do momento que você coloca o fruto na máquina, ela quebra, separa a polpa e a semente da casca, e aí você já leva isso para o coxo de fermentação para poder fermentar e secar. E eles estão testando uma máquina que coleta o fruto do chão. Entendi. Então, se no futuro nós teremos o colhedor colhe e joga na linha entre as plantas, a máquina vem recolhendo, quebrando e já joga aquela massa pronta para ir para o coxo de fermentação. E aquela casca, aquela matéria orgânica, ela é reaproveitada como substrato? Ela vira substrato depois ou não? Aquela casca, se deixada no chão ali, porque essa máquina que anda no campo, ela já vai descartando a casca ali na linha da planta. Aquilo é riquíssimo em potássio. A planta de cacau é uma bomba de potássio. Cara, que coisa. Então se você tiver uma máquina estacionária e levar os frutos e quebrar e compostar aquela casca, você pode devolver na forma de um adubo orgânico para tua lavoura. Que legal. Se você deixar... Deixa lá, você está enriquecendo o solo ali. Você está enriquecendo o solo, talvez de uma forma um pouco mais lenta, mas ela vai se degradar e vai reciclar aquele potássio que está ali. Bom, eu queria que você falasse pra gente rapidamente, você que é um assunto que é apaixonante e assim, muito rico em questão de conteúdo e novidade. Você teve recentemente num evento em São Paulo voltado ao cacau, ao chocolate. Fala um pouquinho como é que foi esse evento. Sim, o Partnership, que é o nome do evento, é o fórum organizado pela Fundação Mundial do Cacau, que é uma organização europeia que tem um braço aqui no Brasil. Existe o Cocoa Action Brasil. E é um evento anual onde todas as lideranças da cadeia mundiais se reúnem. Tanto é que tinham lá 25 nacionalidades, tradução simultânea para 4 línguas, um evento muito bem estruturado e todos os tomadores de decisão da cadeia produtiva do cacau estavam no evento, né? E a impressão que eu fiquei, para resumir um pouco da impressão que eu fiquei, é que o problema na África é um problema de muito difícil solução, né? Uma coisa que me marcou no evento, teve uma palestra que eles compararam, para a gente poder exemplificar o tamanho do controle do preço que o produtor africano recebe. Então o cara colocou, ele comparou o gráfico do café brasileiro com o gráfico do cacau africano. O produtor de café do Brasil consegue captar do preço da commodity na Bolsa de Nova York até 90% do preço da Bolsa. Ele consegue captar quase 100% do preço lá da Bolsa. O produtor commodity. Na commodity. O produtor de cacau africano, no máximo, ele consegue pegar 50%. Puxa.
Por quê? Porque o governo controla, porque tem um monte de intermediário, tarará. Então isso é um problema. Existe um problema social e o problema... Que é sério que demais. é sério, porque eles têm trabalho infantil, tem áreas de desmatamento, e eles têm um problema de clima, que todos nós estamos vivendo isso, e existe um problema fitossanitário, que é a virose do broto inchado. Então, recompor a produção perdida pela África não é uma tarefa fácil e a visão que eu tive, não é na África que essa produção vai ser produzida, entendeu? A África tem eles têm uma dificuldade muito grande para retomar os plantios. E aí, na minha visão, o evento foi feito em São Paulo esse ano, não foi à toa, porque aonde você tem terra, clima, segurança jurídica, você não tem problema social e ambiental. E fitossanitário. No Brasil. Não tem outro lugar no mundo. E um detalhe, né, André? Nós temos uma fronteira nova, né? Nós saímos da área nativa e temos uma fronteira nova, criando aí um universo de oportunidades para essa cultura. Sim. Então a leitura que eu fiz do evento, né, é que assim, a oportunidade de se recompor a produção de cacau no mundo está no Brasil. Eu acho que o Brasil vive uma oportunidade gigantesca. Nós precisamos trabalhar para realmente tirar proveito dela. São várias frentes que devem ser trabalhadas, mas nenhuma seguirá adiante se não houver a que eu acho que é a principal. Primeiro, conhecimento e, segundo, mudas que são selecionadas, que são especialmente desenvolvidas para nossa região. Seria isso? Elas são clones que são adaptados para essa nova fronteira. Como é que funciona o mercado de mudas? O que vocês estão preparando? Você está preparando para atender esse mercado? Que eu digo essa passagem que está ávido por mudas de qualidade. Os clones são os mesmos, né? Onde se planta, os clones plantados no Brasil são os mesmos clones. O que a gente faz é preparar essa muda para ela ir para o campo e ter uma boa adaptação no campo. Então é uma muda que tem que estar preparada para enfrentar o calor da nossa região. Ela tem que ser ambientada. Ela tem que ser rustificada. A palavra é essa. A palavra é essa. Então você precisa ter um sistema radicular muito robusto para ela ter capacidade de absorção de água, né? Uma folha que esteja bem resistente ao sol e à temperatura, para ela conseguir se adaptar naquele período inicial que é o mais delicado do momento do plantio no campo. É isso que a gente tem feito. Por exemplo, hoje no viveiro eu tenho 11 materiais genéticos diferentes. São os materiais mais plantados no Brasil hoje, a gente já tem disponibilidade lá no viveiro. E aí a gente trabalha para construir essa planta que vai aguentar o baque lá na hora que ela vai para o campo. Entendi. Então, quer dizer, que vocês estão preparando aí uma variedade de mudas que estão aptas a serem introduzidas na nossa região. Sim. Então, todo esse trabalho. Agora, falando da questão burocrática de um viveiro, por exemplo, essas mudas são certificadas? Como é que funciona? Precisa ser certificada? Como é que funciona isso, André? Uma pergunta assim, de um leigo. Hoje tem bastante gente que me pergunta isso. Tem certificação de origem? Como é que funciona? Né? Hoje não existe a legislação brasileira é assim, tem uma legislação mãe, que é do Ministério da Agricultura, o MAPA, tem uma portaria do MAPA, e depois para culturas específicas, os estados produzem as suas legislações específicas para cada cultura. Seriam protocolos, não? Não, é a legislação mesmo, como São Paulo tem para laranja, tem para cana. São Paulo tem laranja, por exemplo, é só bancada fora do chão, muda de substrato, tela antiafídica dentro de estufa, que foi o que salvou a citricultura paulista lá no final da década de 90, quando surgiu o CVC, que era o amarelinho. E que matou a laranja americana, né? Porque eles foram um caminho diferente, né? Exato. E aí agora o novo desafio é o greening na citricultura, né?
Mas cacau não tem uma legislação específica. Então o que a gente segue? A gente segue a portaria do Ministério da Agricultura, que fala de produção de mudas em geral. Que aí pede, né, ter o Renasem, tem algumas exigências lá, que a gente cumpre todas essas exigências do Ministério da Agricultura, mas não existe uma legislação específica para mudas de cacau. Que eu tenho até, inclusive, discutido com o pessoal do Estado, o pessoal da CAT, da Defesa, se não seria o caso, já que São Paulo está começando, de se criar um regramento mínimo para a gente ter... Eu acho que seria muito sensato. Eu acho que... Eu defendo essa tese. Não é inventar a roda, mas é a gente ter um regramento mínimo... Garantir que essa roda seja segura. Exato. Ter um regramento mínimo para se produzir muda. Porque eu acho o seguinte, já que... Olha a responsabilidade de um viveirista. É muito grande. É muito grande. Então, não acho que todo esse processo que está se iniciando agora com o cacau, eu acho que seria muita... Eu vou usar até uma palavra pesada aqui. Seria muita irresponsabilidade e muita leviandade achar que todo mundo vai seguir os melhores protocolos, ter o mesmo cuidado. Não. A gente já viu isso acontecer com outras culturas. Infelizmente, se você não colocar um regramento mínimo, você não vai dar garantia para o seu cliente, para que aquela cultura seja de fato bem sucedida. Desculpe, eu vejo assim. Não, mas é isso. E quando a gente fala de cultura perene, como a gente está falando de cacau, de citro, de café, você vai plantar um pomar de cacau, ele vai durar pelo menos 20 anos. Então, se você plantar uma muda ruim, você vai ficar com ela 20 anos. Ou você vai jogar fora o teu investimento e plantar de novo, né? É diferente de uma cultura da soja, não que tem que ter menos cuidado com os grãos, que são ciclos rápidos, mas é 90 dias, 120 dias, 150 dias, né, os grãos. E aí você planta de novo. Agora, quando você planta uma cultura perene e num sistema agroflorestal, por exemplo, que o investimento não é barato, irrigação... Tem que ser muito maiores. Você tem que ter garantia do que você do material genético que você está colocando lá, que aquilo vai ter boa produtividade, que aquilo vai chegar a produzir. Qual que é o problema do greening de São Paulo hoje em algumas regiões? A planta não chega a produzir e ela já tá morrendo por causa do greening. Então, o investimento que você fez durante 3 anos para ela começar a produzir... Foi pro lixo. Foi embora. Então, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade e o produto que o viveirista tem que ter com relação ao cliente dele, né? Fica aqui, eu acho que a gente pode até fazer um apelo, né? Para os órgãos competentes olharem para isso com mais cuidado e atenção, para depois que a gente não tenha surpresa desagradável, né? Não quero usar aqui uma palavra usando até um produto à base feito com chocolate, mas não é um produto, né? A gente sabe que é um produto comercial que se abre e tem uma surpresinha lá dentro, né? Então é o seguinte, a gente não pode permitir que essa cultura venha com uma surpresa desagradável no futuro, justamente por falta de um regramento. Ah, mas vale a pena? Eu acho que vale muito a pena. O momento é agora. Exato. E assim, São Paulo tem o potencial, né, de produzir muito cacau e muito cacau de qualidade, né? A pergunta que você me fez antes da questão da qualidade, né? Se a gente treinar as pessoas agora que está no começo e com que elas disseminem a cultura de como se fazer bem feito, com capricho, nós vamos colher bons frutos no final. Legal. Eu queria até fazer um convite para o pessoal que tiver interesse de conhecer um pouquinho essa cultura, entrar em contato com você. Você me dá essa liberdade? Lógico, claro. Então tá. Então, entra em contato com o André. Posso deixar o teu contato aqui? Claro. Vou deixar o contato aqui embaixo para que as pessoas busquem conhecer essa cultura. É uma cultura extremamente importante, que tem um papel social, socioeconômico muito legal, e ela é uma excelente alternativa para, de repente, culturas tradicionais, né? Que demandam aí uma área muito maior e, às vezes, sai um pouco de controle. Eu acho que é um momento muito, muito especial para que isso seja feito, né? Sim. E também para que as pessoas tenham a curiosidade de conhecer, por exemplo, onde está sendo produzido cacau, já o chocolate aqui na nossa região, quais são as expectativas para essa cultura e até mesmo relacionado ao turismo, né? Já que isso é um universo maior do que a gente imagina. Então,
gostaria que você convidasse até o pessoal para conhecer um pouquinho essa cultura, viu, André? Vamos convidar, Cláudio. Depois você coloca o meu telefone, pode me chamar no WhatsApp. Convida aqui, ó. Convida aqui para essa câmera aqui. Eu vou convidar o pessoal para me chamar no WhatsApp. O Cláudio vai colocar 17 99142 9226. No Instagram do Viveiro tem bastante coisa legal. Legal. Bastante informação, algumas curiosidades. Eu tenho mostrado lá no Viveiro a nossa rotina. Então, quem quiser... Como é que chama o Viveiro? pro.cacau.mudas. Legal. Então, pode seguir no Instagram lá que vocês vão achar bastante coisa interessante que eu tenho colocado lá. Legal. E entrar nesses fóruns aqui, acho que já tem um fórum aqui na região já? Algum grupo de pessoas que se reúnem para tratar Nós fundamos no final do ano passado lá na CIRP o NUCA. Núcleo de Cacau ACIRP. Então, é um núcleo de associados da CIRP. A única condição que a gente pede é que as pessoas se associem à associação comercial, específico para produtores de cacau ou pessoas envolvidas na cultura. Lá nós temos quem vai plantar, quem já plantou, quem está plantando, tem 2 pessoas que só trabalham com chocolates, não vão para o campo. Entendi. Só fazem chocolate. Então tem bastante gente, é um público bem diverso. E a gente se reúne toda última quinta-feira de cada mês, às 16 horas, no Salão Nobre da CIRP, lá na Silva Jardim. Legal. E eu vou te pedir uma coisa aqui também, para que você me ajude a trazer aqui uma pessoa que produz chocolate para falar um pouquinho das características desse chocolate produzido aqui na região e como é que ela enxerga tudo isso, esse movimento. Então, tá aqui um pedido que então viria você e essa pessoa para falar um pouquinho. Tá bom. E para vocês sentirem um pouquinho o cheiro desse chocolate que eu experimentei, é espetacular. E eu acho que vem muito disso, porque eu uma vez conversando com o Adonias, que hoje ele, se não me engano, já está aposentado, é um pesquisador que é uma referência do cacau no Brasil, o Adonias da CEPLAC, e ele me falou, olha, Cláudio, pelo que a gente está observando aqui, esse cacau produzido aqui, ele vai superar e muito as expectativas daqueles que estão entusiasmados hoje. Imagina então qual era a referência que ele queria fazer. Sim. Então acho que a gente está conseguindo. André, eu queria que você fique à vontade para você dizer aí mais alguma coisa que você acha que é importante a gente falar para o nosso público, mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Cláudio, eu que agradeço o teu convite, a tua parceria, amigo de muito tempo, né? Barbeira preta. Mas essa amizade, essa parceria, a oportunidade que você dá pra gente trazer o meu trabalho do Viveiro, trazer o trabalho que a gente desenvolve lá dentro da CIRP, de mostrar o que a gente tem feito. Obrigado pelo convite. E, Cláudio, para dizer pro público que está nos assistindo, é que para conhecer a cultura, né? Tem muita gente procurando para substituir os citros, inclusive, por conta do problema do greening, né? O citricultura paulista está mudando um pouco de região, está dando uma esparramada. Buscando áreas seguras, né? Áreas seguras com relação ao greening, ou pelo menos com menos pressão do relação ao greening. E o cacau tem muita aptidão para essas fazendas. São fazendas que já têm característica de produzir fruta, os equipamentos são facilmente adaptáveis para a cultura do cacau. Normalmente essas propriedades têm irrigação. Então a transição dos citros para a cultura do cacau... É muito simples. Quer dizer, é simples, bem mais simples do que elas imaginam. Exato, eu acho que não é difícil. Então essa é uma das grandes oportunidades que São Paulo tem. Tá bom, legal. Obrigado, meu amigo. Você está sempre em casa. Gente, queria dizer o seguinte, eu conversei aqui com o André Seixas, produtor, né? De mudas, tem da família Verde Plan. Exato. Né? Tá, então quem conhece o Verde Plan sabe que é um trabalho que eles realizam de forma muito séria ali. E agora iniciando aí na produção de mudas de cacau. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito dessa cultura, deixei aqui o contato dele, vou deixar as redes sociais mais uma vez. Entre em contato. Conheça um pouco essa cultura que realmente nós estamos inaugurando aqui uma nova fase, não só para nosso agronegócio, mas também, que acho que uma grande virada de chave socioeconômica, uma vez
que essa cultura permite aí agregar muito da família, aquelas pessoas que trabalham no campo, dando uma qualidade de vida muito melhor do que elas imaginam. E você que está em casa, se gosta de chocolate de verdade, a sua hora de comer um excelente produto é agora, daqui de casa. Você chegou até aqui, olha, não se esqueça, curta, comente, compartilhe todo o nosso conteúdo. Se inscreva nos nossos canais, porque assim as plataformas irão entender que nós temos relevância. E a gente continua produzindo esse tipo de conteúdo aqui para você assistir na hora que for mais conveniente para você. Certo? Até o próximo ProsaCast. Valeu, André. Obrigado. Obrigado, um abraço.